Meus queridos alunos, eu pedi ao a GMX para gravar para vocês algumas dicas para a prova. Nós fizemos os nossos módulos, falamos sobre direito internacional, falamos sobre direitos humanos e deontologia jurídica. Essas matérias são responsáveis por 16 questões da prova, ou seja, 40% daquilo que você precisa para passar no exame de ordem. E eu me senti obrigado a gravar nessa reta final um conjunto de dicas, né, indo direto ao ponto em cada disciplina, para que você melhore essa sua ansiedade, chegue mais seguro na prova. Afinal de contas, domingo se aproxima e eu tenho certeza que se você mantiver a tranquilidade, se você chegar com calma, você vai ter sucesso, porque você está preparado, você estudou, você se dedicou. Agora é o momento final onde eu sugiro que você durma, se alimente bem, que você faça coisas que lhe agradem. Vai ao cinema amanhã à tarde. Hoje é sexta, na verdade, hoje é sexta. Amanhã é sábado, a prova é domingo. Vai ao cinema, relaxa um pouco, entendeu? Procura a alma gêmea, namora um pouquinho. E aí você vai chegar na prova bem relaxado. Eu separei as seguintes dicas que eu acho que vão estar na prova no domingo. Uma das questões de deontologia, acredito eu, que seja sobre processo disciplinar. E aí, meus queridos, quando falamos em processo disciplinar, algumas regras são fundamentais e elas estão todas contidas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês não vão precisar fazer a leitura mais do Estatuto, apenas trocando ideias. Eu quero lembrar a vocês o seguinte: quando há uma infração disciplinar cometida por um advogado e a ordem toma ciência, o processo disciplinar será instaurado de ofício, se a ordem quiser, ou mediante representação de um interessado. É o que diz para nós o artigo 70, ou aproximadamente no 70. Deixe-me apenas colocar lá o dispositivo legal. Vejam bem, aqui está. Artigo 68, e aqui começamos a encontrar as regras. E o 72 é que nos interessa. O processo disciplinar instaura-se de ofício, pela OAB, ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Onde é que se instaura o processo disciplinar? Na seccional onde ocorreu a infração disciplinar. Então, eu sou da OAB-RJ. OAB-RJ, sou inscrito aqui. E cometo uma infração ético-disciplinar na jurisdição da OAB do Sergipe. Quem vai me processar é a OAB do Sergipe. Ok? Mediante a instauração de um processo de ofício pela ordem, ou da parte interessada, ou de uma autoridade. Instaurado o processo, lá na OAB do Sergipe, onde eu cometi a infração disciplinar, será designado um relator e o processo tramitará de forma sigilosa no Tribunal de Ética e Disciplina. Tribunal de Ética e Disciplina, onde um relator, membro do Conselho Seccional do Sergipe, irá tomar conta, vamos usar essa expressão, do processo. Esse relator, ao analisar a representação feita por um terceiro, poderá, de plano, se não houver infração disciplinar, se não houver elementos para caracterizar uma infração disciplinar, ele poderá, de plano, determinar o arquivamento do processo. Caso contrário, será determinada notificação de quem? Do advogado, para que ofereça sua defesa prévia. O advogado tem prazo para tanto, depois de notificado. O prazo, ele tem que obedecer sob pena de, não fazendo, ser considerado revel e ser nomeado um defensor dativo. Tá? Os prazos na OAB, em média, em regra, são de 15 dias. Tá? Os prazos na OAB, em regra, são de 15 dias, salvo para embargo de declaração. Então, que aí são 5.
Todos os demais prazos, 15 dias. Notifica o advogado responde, faz a sua defesa prévia, o processo tem o seu regular prosseguimento. O advogado não responde, né? Eu não localizo ele, ou ele não responde. Se eu não localizo, edital, diário oficial, e aí, se não vem aos autos nenhuma defesa do advogado, defensoria dativa, curadoria da OAB. Eu fui defensor dativo durante anos na ordem, ok? Então, há uma defesa feita pelo representado ou por um defensor dativo. Muito bem. Temos que comentar aqui que o processo todo é sigiloso. Só as partes interessadas têm acesso a ele, tá? E aí, meus queridos, eu preciso contar duas exceções importantes. Eu disse que o processo disciplinar, ele tramita onde? Ele vai tramitar no Tribunal de Ética da seccional onde ocorreu o ato infracional. Exceção a essa regra. Se eu cometi o ato infracional perante o Conselho Federal, aí o processo será instaurado perante o Conselho Federal. Ou, se for o caso, de suspensão preventiva do advogado. Só quem pode suspender preventivamente o advogado é a seccional onde ele está inscrito, ainda que ele tenha cometido a infração perante outra seccional, ok? Então, suspensão preventiva, porque houve ofensa à advocacia por parte do advogado, com repercussão perante a sociedade. Então, a ordem, o que faz? Suspende, marca uma audiência, uma sessão de julgamento, notifica o advogado para prestar esclarecimentos e, depois que ele presta esclarecimentos, pode suspendê-lo preventivamente por até 90 dias. Essa suspensão preventiva, só quem pode fazer é o Conselho Seccional, onde ele está devidamente inscrito. Fechado? Então, essas são as duas exceções. Suspensão preventiva, que aí só a seccional está inscrito, ou infração perante quem? Conselho Federal. Fora isso, é a seccional onde ocorreu a infração ético-disciplinar. Foi punido o advogado, eu tenho que fazer constar do registro do advogado, seu prontuário, aquela infração. E o prontuário dele é onde ele tem a inscrição principal. No caso aqui do exemplo, Rio de Janeiro. Ele cometeu infração em Sergipe, foi processado em Sergipe, se defendeu em Sergipe, mantida a decisão, ele recorreu, foi mantida e foi mantida pelo Conselho Federal. Eu anoto a punição que ele teve na seccional do Rio. Quem puniu foi o Sergipe, mas a anotação é onde ele tem o quê? Inscrição. Fechado? Detalhe, professor, cabe recurso no processo disciplinar? Cabe recurso da decisão do TED para o Conselho Seccional. Prazo, 5 dias. Efeito do recurso. Na OAB, os recursos, eles têm efeito devolutivo e suspensivo. Todavia, 3 hipóteses, quando eu recorro, tem apenas efeito devolutivo. Exemplo, quando eu recorro de qualquer decisão relativa à eleição da ordem. Nesta hipótese, efeito meramente devolutivo. Não tem suspensão, o recurso. Não tem efeito suspensivo. A outra hipótese, quando eu recorro de decisão que exclui o advogado, porque ele cometeu falsa prova no momento da inscrição. Aí também o efeito é meramente o quê? Devolutivo. E, por fim, é também efeito devolutivo quando eu recorro, vejam bem, ato de eleição, é a primeira hipótese. A segunda hipótese é quando estou me referindo a um recurso de uma exclusão de alguém que cometeu falsa prova. E a terceira hipótese é quando eu recorro da decisão que suspendeu preventivamente o advogado. Por fim, sobre o processo disciplinar, convém mencionar que
O prazo que a OAB tem para instaurar o processo disciplinar é de 5 anos, do momento que a OAB toma ciência do fato. 5 anos para poder punir. Instaurou o processo. Se o processo ficar parado, pendente de julgamento, por 3 anos, também ocorre a prescrição intercorrente. Vejam a diferença. Ato infracional, conduta antiética. A OAB toma ciência do fato. Do dia que toma ciência do fato, da infração disciplinar, a OAB tem 5 anos para promover, instaurar o processo disciplinar. Promoveu dentro do prazo, mas deixou o processo paralisado por 3 anos. Quando a OAB faz isso, ocorre a prescrição intercorrente. Combinado? Vamos lá, vamos em frente. Tem outra dica para vocês. Eu acredito que cairá uma questão sobre Conferência Nacional dos Advogados. Conferência Nacional dos Advogados é um tema importante, porque teremos esse ano uma conferência. Então, vejam vocês, Regulamento Geral da OAB, artigo 145, cuida da matéria. Você não vai precisar ler o artigo 145, porque eu vou esmiuçar agora em detalhes com vocês. Vejam só, o que é a Conferência Nacional da OAB, que aqui eu vou chamar de CNA. Conferência Nacional da OAB é o órgão consultivo máximo da OAB. Órgão consultivo máximo da OAB. Se cair na prova, marque essa alternativa, porque ela é a correta e ela representa, na verdade, aquilo que dispõe o artigo 145, cuja leitura farei agora. A Conferência Nacional dos Advogados é o órgão consultivo máximo do Conselho Federal, reunindo-se trienalmente, então de 3 em 3 anos, no segundo ano do mandato do Conselho Federal, tendo por objetivo o estudo e o debate de questões e problemas que digam respeito às finalidades da OAB e ao congraçamento dos advogados. Tenho certeza que isso vai cair na ordem. Quem é que pode ser membro da conferência? Advogados e estagiários que se inscreverem na conferência. Eles são membros efetivos. E aí, estagiário e advogado, olha que eu fui primeiro no estagiário, hein? O estagiário pode ser membro efetivo do órgão consultivo máximo do Conselho Federal da OAB, se ele se inscrever. E aí, ele, como membro efetivo, o estagiário e também o advogado, tem direito a voz e voto, em igualdade de condições, em todas as plenárias, em todas as sessões que ocorrerem na Conferência Nacional do Advogado. Mais que isso, também temos membros convidados. Quem são os membros convidados? As pessoas a quem a comissão organizadora conceder tal qualidade. Os palestrantes, por exemplo, autoridades convidadas para estar no evento. Então, meus queridos, regras que não podemos esquecer. Órgão máximo consultivo do Conselho Federal se reúne trienalmente, sempre no segundo ano do mandato do Conselho Federal, tem membros efetivos, que são os advogados e estagiários inscritos na conferência, com poder de voz e voto em igualdade de condições, e tem também quem? Os membros, colaboradores, convidados, que são os palestrantes. Ok? Vamos avançar. Outro assunto que merece ser por nós comentado e que acredito que cairá na prova: infrações disciplinares. Meus queridos, simples, não vamos aqui perder muito tempo com esse assunto, apenas dicas importantes. Eu tenho a censura, eu tenho a suspensão, eu tenho a exclusão e eu tenho a
multa. Vejam bem, censura. Se o advogado for primário, eu vou converter a censura em advertência. Advertência reservada e não escrita. Ok? Então, eu, OAB, se o advogado for sofrer uma punição de censura e ele for primário, eu posso converter em advertência a censura, que é reservada e não escrita. Suspensão. Quando nós tivermos 2 vezes o advogado sendo censurado na reincidência. Ou, lembrem dessa palavra, FRIC, e lembrem de cifrão. FRIC, F, fraude à lei. FRIC, F, fraude à lei. R, retenção abusiva dos autos. I, inépcia profissional. C, conduta incompatível. Ou dinheiro. Aqui, dinheiro, não prestou contas, locupletou-se, ou não pagou anuidade. A suspensão, ela, em regra, tá? A suspensão, em regra, nestas hipóteses aqui, varia de 30 dias a 12 meses. Quando envolve dinheiro, a suspensão é até que pague ou preste contas, né? Até que pague ou preste contas. Fechado? Mas vamos em frente. Aliás, apaguei isso por quem? Suspensão. Desculpa. Suspensão. Exclusão. Quando é que eu excluo um advogado? Pena de morte do advogado. Quando ele for 3 vezes censurado. Ou FIC. Falsa prova para inscrição na OAB. Inidoneidade ou crime inafiançável. Falsa prova de inscrição na OAB, inidoneidade ou crime inafiançável. Lembram-se, falei ainda há pouco, que quando ele recorre porque fez falsa prova, né, ele, na verdade, foi processado, o advogado, foi excluído porque fez falsa prova. Quer recorrer, o recurso dele nesta hipótese de falsa prova, nesta aqui, tem efeito meramente devolutivo. Falamos ainda há pouco. Muito bem. Para ser excluído, é necessário um quórum especial, 2/3 do conselho. São 2/3 dos votos conselheiros que gerarão a exclusão do advogado que se enquadre nessa situação. É possível a reabilitação? De qualquer uma das penas, depois de 1 ano da punição, se o advogado provar bom comportamento, ele pode se reabilitar. Quando o advogado é excluído porque cometeu crime infamante, ele primeiro tem que se reabilitar criminalmente, para depois se reabilitar na OAB. Crime infamante, já contei, é aquele crime de forte repercussão social. A multa ela é sempre acessória. E ela é acessória à censura ou à suspensão. Essa multa, o Conselho decide de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Então, meus queridos, se cair alguma coisa sobre infração disciplinar, eis aquilo que eu gostaria que vocês lembrassem. Está no quadro. Vamos lá. Atos privativos do advogado. Existem atos que só o advogado pode praticar, e quem praticar não sendo advogado, os atos são considerados como nulos. Quais são os atos que só o advogado pode praticar? Só quem está inscrito no OAB. Assessoria jurídica, consultoria jurídica, direção jurídica e postulação em geral, sendo que o ius postulandi
A postulação, em geral, traz exceções. Quais são as exceções à postulação em juízo, como ius postulante do advogado? Justiça de paz, não precisa de advogado. Juizado especial cível, até 20 salários mínimos, em primeira instância, não precisa de advogado. Habeas corpus, não precisa de advogado. E reclamação trabalhista, na primeira instância, no Tribunal Regional do Trabalho, não precisa de advogado. Se vou para o TST, a atuação no TST depende de advogado, porque é assim que determina a súmula 425 do TST. Ok? Agora vejam, falei das exceções ao ius postulandi, né? Tirando essas exceções, todas as demais precisam de advogado, né? Consultoria, assessoria, direção jurídica e o ius postulandi, com essas exceções que eu falei. Agora, lembro aos senhores que nós temos pessoas jurídicas e que as pessoas jurídicas possuem atos constitutivos e às vezes precisam alterar esses atos constitutivos. Os atos constitutivos ou são contratos sociais ou são estatutos. Qual é a regra? Contrato social ou estatuto, atos constitutivos das pessoas jurídicas, para registro, dependem da firma, da assinatura, da rubrica, do visto de um advogado, sob pena de nulidade. Tem exceção? Tem. Os atos constitutivos e as alterações da microempresa e da empresa de pequeno porte não precisam do visto do advogado. Dispensam o visto do advogado. Ok? Essa é a nossa quarta dica, mencionando algo importante. Atos do estagiário. O estagiário precisa de um advogado que o oriente. Todos os atos do estagiário são de responsabilidade daquele advogado que o orienta. Alguns atos o estagiário pode praticar sozinho, mas a responsabilidade é do advogado que o orienta. Outros atos eles praticam em conjunto. Exemplo, uma contestação, o advogado assina, o estagiário também, em conjunto. Uma apelação, o advogado e o estagiário assinam. Uma sustentação, o advogado sustenta e pode autorizar que parte da sustentação seja feita por seu estagiário. Agora, sozinho, mas sob a responsabilidade do advogado, o estagiário pode fazer petição juntada de documentos, requerer certidões nas serventias, fazer carga dos autos e praticar atos extrajudiciais. Ok? É isso que o regulamento da OAB nos informa lá no artigo 29. Muito bem. Advogado empregado, quinta dica. Aquele advogado que tem sua carteira assinada, que trabalha no jurídico de uma empresa, ele não tem a sua independência profissional reduzida. Ele mantém a sua isenção técnica, a sua independência profissional. Ele pode se recusar a assinar petições que contrariem disposições legais, violem dispositivos do Código de Ética e do Estatuto, porque ele mantém a sua independência. Então ele diz para o patrão, isso eu não faço. Isso eu não faço porque eu poderia ser punido pela OAB. Isso é contrário à ética profissional. Ah, mas ele é empregado, mas ele é independente. Ah, mas aí o patrão vai mandar ele embora. Ele entra com uma ação pedindo dano moral na Justiça do Trabalho. Mas ele tem que se recusar, porque a responsabilidade é dele, ele é independente, ele mantém a isenção técnica dele. Ok? Agora, o advogado empregado, carteira assinada, tem direito a piso salarial. Quem fixa esse piso salarial? O Sindicato dos Advogados. E cada estado tem um. Ok? Então ninguém pode receber menos que o piso, inclusive o advogado. Qual é a jornada do advogado? 20 horas semanais, 4 horas diárias. Se ele for exclusivo, ou se houver previsão na convenção coletiva, a jornada poderá ser de, no máximo, 40 horas semanais, 8 horas diárias. Importante dizer a vocês que se o advogado faz hora extra, ele ganha, no mínimo, 100% de hora extra. Ok? Detalhe,
Considera-se jornada de trabalho aquela que o advogado dedica no escritório ou em atividade externa, ok? Está esperando uma audiência, está contando a jornada de trabalho dele. Se o advogado atua à noite, a partir das 20 horas até as 5 da manhã, ele tem direito a quê? Ao adicional noturno. Ao adicional noturno. E o advogado não está obrigado a atuar em causas particulares do empregador, fora do que está previsto no contrato de trabalho. Eu advogo para uma empresa, e o dono da empresa quer que eu advogue particularmente para ele. Não sou obrigado a fazê-lo. Faça se quiser, de forma voluntária, ou se ele me pagar a parte do meu salário. Combinado? Tem um detalhe importante. Honorário de sucumbência. O honorário de sucumbência pertence ao advogado empregado ou aos advogados empregados. Tá? Honorário de sucumbência. Eu ganhei uma causa e quem perdeu vai pagar o honorário de sucumbência à minha pessoa ou ao grupo de advogados que atuaram naquela causa. Grupo de advogados empregados. Vai para um fundo e eles resolvem como dividem entre eles. Nunca para o empregador. Ok? Já que falamos de honorários de sucumbência, vamos falar de honorários. Honorários contratuais, aqueles que eu fixo com o cliente. Posso fixar verbalmente, posso fixar por escrito. Se não estabeleci a forma de pagamento, diz a norma da OAB o seguinte: não combinou com o cliente, a forma de pagamento é a seguinte: dividido em 3 parcelas, 1/3 no início do serviço, 1/3 até a sentença e outro 1/3 no final do processo. Isso se não foi combinado de forma diversa entre o advogado e o cliente. Vejam, contrato pode ser verbal ou escrito. Eu aconselho que seja por escrito. Por quê? O contrato verbal vale? Vale. A dificuldade é a prova. Você precisa de testemunhas. E a cobrança no caso de calote. Porque quando o contrato é verbal e eu quero cobrar, sabe como eu faço essa cobrança? Por ação de conhecimento pelo rito sumário. Demorado, né? Não tem jeito. É o 275 e tem 2 em razão da matéria, tem um inciso que diz que é rito sumário. Se eu tenho contrato escrito, eu executo. Intimo o cara a pagar no prazo da lei, sob pena de penhora online na conta dele. Eu, por força do meu contrato de prestação de serviços com o meu cliente, posso emitir fatura, mas não duplicata. Eu não posso protestá-lo. O que eu posso para receber é entrar com a ação judicial cabível. É conveniente que os honorários sejam pactuados em moeda, em dinheiro, em valor pecuniário. Mas, excepcionalmente, o advogado poderá receber como honorários, parte dos honorários, em bens do seu cliente. O cliente chega e fala assim: olha, o senhor me cobrou 50 mil, eu tenho um carro que vale 30 e tenho 20 mil reais. Toma aqui os 20, toma o carro. Excepcionalmente, eu posso aceitar isso. Isso é o que nós chamamos de cláusula quota litis, mas só excepcionalmente. E a sucumbência, meus queridos, é honorário que é pago ao advogado, não pelo seu cliente, mas sim pelo ex-adverso do seu cliente. Quando você defende o seu cliente, ganha a causa, o seu cliente é o vencedor, o vencido, além de pagar ao seu cliente, pagará a você os honorários de sucumbência, que são fixados em sentença pelo magistrado, variando, segundo o Código de Processo Civil, entre 10% e 20%. Há vários critérios que o juiz deverá considerar para fixar esse percentual: zelo profissional, local de prestação de serviço, complexidade da causa. E aí, mínimo de 10, máximo de 20, que pertence a quem? Ao advogado. Ok? Vamos lá. 7ª dica: mandato. Mandato, procuração de judiça, é aquela que dá poderes ao advogado para representar o seu cliente em juízo. O advogado deve atuar sempre com uma procuração, mas pode, em medidas de urgência, postular em juízo sem ter um mandato. E aí ele invoca o prazo do CPC de 15 dias
para juntar o mandato. Prazo esse que pode ser prorrogado, se houver pedido nesse sentido. Então, 15 mais 15, 30. Se eu não junto o mandato nos 30 dias, os atos que eu pratiquei são tidos por inexistentes. E eu ainda posso responder pelos prejuízos que de tal ato, terceiros e até mesmo o meu cliente, supostamente, né, porque não me deu procuração, efetivamente sofrer. Ok? Muito bem. Cautela com isso, hein? Só mesmo se for pessoa de confiança. Sem procuração você atua, interrompe a prescrição ou resolve a possível revelia que ele iria sofrer, preclusão de um ato importante, ou a questão de tempestividade num recurso, enfim, você, sem procuração, para resolver a questão urgente, atua nos autos. 15 dias para juntar, mais 15 dias, se não junta, os atos são tidos por inexistentes. Detalhe, quando eu recebo uma procuração, se eu quiser, eu posso subestabelecer com reservas. Para subestabelecer com reservas, que é ato pessoal do advogado, não preciso da anuência e nem cientificar o meu cliente. Agora, se eu resolvo subestabelecer sem reservas, eu tenho, aí não tem jeito, que comunicar e pedir anuência ao cliente. Tá? Com reservas não preciso comunicar e pedir a anuência. Sem reservas, eu preciso comunicar e pedir anuência. Sou advogado, não quero mais patrocinar os interesses daquele cliente. Basta que eu renuncie aos autos. Essa renúncia eu faço mediante notificação expressa, entregue ao cliente, e no dia que ele toma ciência da minha renúncia, somente do dia que ele toma ciência da minha renúncia, nós começamos a contar o prazo de 10 dias. Durante 10 dias eu ainda estou vinculado aos autos para a prática de atos indispensáveis, salvo se antes desse prazo o meu ex-cliente nomear nos autos novo patrono. Ok? Vamos em frente. Inscrição na OAB, 8ª dica. Vou fazer 15 dicas, hein? 16. Inscrição, 8ª dica. Para se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, é necessário preencher requisitos do artigo 8º. Ter capacidade civil. Para os brasileiros, título de eleitor. Para os brasileiros, homens, certificado de alistamento militar. Depois, conclusão ou diploma de bacharelado em Direito. Quer dizer, ou diploma ou certificado de conclusão do bacharelado em Direito em universidade reconhecida pelo MEC. Quarto, a aprovação no exame de ordem, que é o que vocês estão buscando. Quinto, não ocupar cargo incompatível. Sexto, ter idoneidade moral. Sétimo, prestar compromisso perante o Conselho Seccional onde eu irei atuar, ou na subseção vinculada ao Conselho Seccional onde eu irei atuar. Meus queridos, é bom que você diga que já caiu isso uma vez, esse compromisso é pessoal, é ato personalíssimo, não posso mandar ninguém no meu lugar, ok? Eu tenho que ir. Deixa eu me contar uma coisa. Algumas pessoas estão dispensadas do exame de ordem. Quem? Promotor aposentado, juiz aposentado, que queira advogar. Estão dispensados. Além deles, aqueles que fizeram o estágio antes da atual lei e prestaram uma provinha do estágio naquela época. E ficou isso registrado na faculdade e na ordem. Então, são pessoas que têm um direito adquirido lá de trás. Mas, isso é só um detalhe. O que é importante mencionar é que o advogado português, vejam, o advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, quando vem para o Brasil, pode se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil sem fazer o exame de ordem. E a reciprocidade de tratamento é verdadeira. Eu, advogado brasileiro, posso me inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal sem a necessidade de fazer o exame de ordem, exceção à regra. E aí atuarei livremente em todo o território nacional. Existem advogados estrangeiros que no Brasil
se quiserem ser meros consultores do direito do seu país de origem, podem se inscrever na ordem e aí atuarão como consultores do direito do seu país de origem, sem a necessidade também de fazer o exame de ordem. Vamos avançar. Quero contar para vocês regras sobre eleição na OAB. As eleições na OAB ocorrem de 3 em 3 anos. E o advogado vota de forma direta para a escolha do presidente, sua diretoria e conselho seccional. Do presidente, sua diretoria e conselho, quando houver em subseções. Do presidente e diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e dos conselheiros federais. Esses, o voto, ele é direto do advogado, lá na urna. Tá? De 3 em 3 anos, no mês de novembro, o advogado vai lá e deposita o seu voto. Uma vez eleitos, de forma direta, tomam posse, a eleição em novembro, tomam posse em 1º de janeiro. E aí, de forma indireta, se escolhe a diretoria e presidência do Conselho Federal. A escolha é indireta, tá certo? É feita de forma indireta pelas seccionais, que foram eleitas pelo voto direto do advogado. Bem, mandato, Conselho Federal, seccional, subseção, Caixa de Assistência do Advogado. O mandato é o mesmo, de 3 anos. Fechado? Nenhum conselheiro é remunerado, ok? Os atos praticados na OAB, né, a doação que o profissional faz, a ordem, não tem qualquer remuneração. Sociedade de Advogados. Deixe-me contar uma coisa para vocês. 10ª dica e última de deontologia. A Sociedade de Advogados, ela inicia a sua personalidade jurídica no momento em que eu registro seus atos constitutivos, aonde? Na seccional, em cuja base territorial irá funcionar o escritório, lá no registro de sociedades. E quando eu registro a minha sociedade de advogados, ok? Eu assumo o compromisso de não ser sócio de outro escritório de advocacia, de outra sociedade, na mesma base territorial. Então, no estado do Rio de Janeiro, eu só posso ser sócio de um escritório. Mas, em São Paulo, eu posso ser sócio de outro escritório. Em Minas, de outro, ok? Mas não posso ser sócio de outro escritório no Rio de Janeiro. 2, não posso. No Rio, eu posso ser sócio de um. E esse meu escritório único pode ter matriz no Rio de Janeiro e filiais. Filiais pelo Estado. Posso ter filial no Sul Fluminense, posso ter filial na Baixada Fluminense, posso ter filial na região dos Lagos. Nada me impede. Uma vez sendo sócio, é importante que eu diga que tenho responsabilidade ilimitada e subsidiária. Ilimitada e subsidiária. Vejam que eu estou colocando um I de ilimitada e subsidiária. Ok? A minha sociedade só pode ter como objeto social a advocacia. Só como objeto social a advocacia. Com um detalhe: eu não posso dar nome fantasia ao meu escritório. O meu escritório tem que ter o meu nome, ou o nome dos meus sócios, ou o sobrenome de qualquer um de nós. Não é possível, não é admitido o nome fantasia. Essas são as 10 dicas que eu quis trazer para vocês em deontologia. Para finalizarmos, eu gostaria que vocês olhassem com carinho o artigo 7º, 9º e 10 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Fizessem uma lembrança rápida das 4 dimensões dos direitos humanos. Analisassem com carinho as regras que eu contei de Tribunal Penal Internacional e o que eu falei sobre nacionalidade. TPI, nacionalidade, gerações ou dimensões dos direitos humanos, lei de introdução às normas de direito brasileiro, especialmente quais artigos? 9º, 10, 7, 9,
10º, 15 e 17, ok? Deportação, expulsão, extradição. São os temas que eu gostaria que vocês focassem para a prova no domingo. Fechado? Então, meus queridos, estão aí as minhas dicas. Boa sorte, sucesso. E na segunda-feira eu vou gravar comentários sobre a prova que vocês fizeram no domingo. Desejo de coração que vocês sejam bem-sucedidos. Obrigado. A GMX também quer o êxito e o sucesso de vocês. É o desejo de toda a nossa equipe para que você vá para a segunda fase e em breve tenha a carteira dos advogados. Ok? Um abraço a todos. Boa sorte.